Pessoal, boa noite. Todos que estão chegando aí para o nosso bate-papo. A gente só está aguardando aí da horário para a gente começar. Primeiramente, é uma satisfação tê-los conosco aí. A gente espera que essa uma hora aqui seja bastante proveitosa a todos. E desde já agradeço a todos aí pela participação. Espero que vocês perguntem bastante. Aproveitem aí o nosso convidado. Tem muita informação bacana para nos passar, bastante conhecimento. Então, vamos aproveitar o nosso amigo Tesoto bastante. Né? Deixa eu só ver como que está. O pessoal do suporte, aí, se puder me avisar a hora que é para começar, que eu estou meio... Acho que o meu computador está com o horário atrasado aqui. Se puder me dizer, aí a gente já começa. Tá? Começando, pode ir começando e a gente vai admitindo o pessoal conforme eles vão entrando, sem problema. Tá jóia, então. Pessoal, então até para respeitar vocês que chegaram no horário, né? A gente já vai começar, para a gente, até pelo tempo, a gente vai tentar ser bem correto no tempo, até para liberar depois o professor também. Ele mora em outra cidade, é longe, né? A Grande Capivari. E ele vai falar um pouco daqui a pouco um pouco dele. Bem, pessoal, então boa noite a todos. Como eu falei, é uma satisfação tê-los conosco mais uma vez aí num bate-papo um pouco diferente, né, mais fechado. Foi justamente pensando em levar esse tipo de informação para um público um pouco mais seleto aí, que realmente está engajado, que quer aprender um pouco mais de forma aprofundada sobre nutrição de plantas. Então, hoje, esse bate-papo com o professor Tiago Tesoto, basicamente falar como a nutrição equilibrada, uma nutrição adequada, ela pode melhorar, né, a performance das lavouras. E principalmente nesse tempo, desculpa, pessoal, estou com a voz um pouco rouco, nesse tempo de preços altos de fertilizante. Então, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Zavascki, eu sou diretor aqui de pesquisa da AgroAdvance. O nosso convidado é o professor Tiago Tesoto. Tiago Tesoto, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, fez mestrado e doutorado pela mesma instituição, também foi pesquisador visitante no Departamento de Bioquímica da University of Missouri. Atualmente, ele é professor de nutrição de plantas no Departamento de Ciências do Solo, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ecofisiologia e nutrição de plantas em sistema de produção, atuando nos seguintes temas: nitrogênio, micronutrientes, metais pesados, nutrição mineral, fisiologia e bioquímica de plantas cultivadas. Meu grande amigo Tesoto, obrigado pelo aceite do convite. Espero que a gente possa trazer bastante informação bacana para a turma aí. Legal, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? Acho que é uma excelente oportunidade de muitas discussões que a gente tem pelo WhatsApp, pelos encontros que a gente tem aí em Piracicaba e dividir isso com o pessoal, né? Acho que informação, conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, porque abre novas fronteiras, novos desafios, novas dúvidas e instiga a gente a procurar muitas das informações. Espero aí a contribuir, trazer uma nova visão, muitas vezes, né, de alguns temas que a gente acompanha, e a participação do pessoal, né, fundamental a gente dividir aqui as dúvidas, para que todo mundo consiga evoluir em conhecimento. Muito bom. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Tiago, atualmente, né, ele é professor da Exalc, só que ele tem uma larga experiência na indústria. Ele trabalhou em empresas, em indústria, então ele tem um largo conhecimento também na questão de produtos, na questão de formulações, na questão de aplicação. Então, aproveitem todo esse conhecimento que ele tem, além do conhecimento acadêmico, que é vasto, mas também esse conhecimento prático, conhecimento aplicado aí. Então, vai dar para a gente conversar bastante sobre isso. O Tesoto, né, a gente se conhece há mais de 10 anos, nós fizemos pós-graduação junto, fomos aqui da Exalc, fizemos doutorado na mesma época, e o Tesoto é um grande estudioso de micronutrientes, em especial ele estudou o níquel,
que é um micronutriente que tá muito em voga hoje, o pessoal está falando muito, muitos estudos, pessoal com muita dúvida, aplicando nas lavouras. Então, se vocês têm dúvida com relação a níquel, a cobalto, molibdênio, enfim, micronutrientes, né, aplicação foliar, o Tesoto é o cara certo para vocês tirarem essas dúvidas. E aí, Tesoto, já para a gente começar nessa questão, para aquecendo os motores, e o pessoal aí já também instigar o pessoal a perguntar, o Tesoto comentou, né, que a gente vai falar um pouco, a gente conversa muito, nós conversamos muito pelo WhatsApp, a gente tem uma larga troca de experiências, e a gente sempre comenta, conversa sobre o papel fisiológico dos nutrientes, como os nutrientes, porque a gente tem a questão dos nutrientes construindo a planta, né, fazendo parte de compostos, mas também tem a ação fisiológica dos nutrientes. E aí, Tesoto, eu queria que você comentasse isso um pouco, porque hoje a gente ouve muito falar, estou aplicando uma determinada dose, não para fins nutricionais, aspas, né? Mas sim para efeitos fisiológicos. Você poderia separar um pouco isso? O que é um nutriente usado para fins nutricionais e nutrientes utilizados para fins fisiológicos? Legal, Eduardo. Essa pergunta, ela tem vindo frequente, principalmente porque a gente tem usado um termo de nutrifisiologia, né? Então, tem muita coisa caminhando com nutrifisiologia, e, na verdade, a planta ela não consegue separar que esse nutriente ela vai usar como nutrição, então eu apliquei um elemento, ela fala, não, esse daqui é para me nutrir. Ou ela pega e fala assim, não, esse nutriente eu vou usar para fins fisiológicos. Então, essa é uma separação que a gente faz didaticamente para explorar duas estratégias ou duas formas de abordar um elemento na nutrição de plantas. Então, toda a demanda de nutrientes que a planta exige para desenvolver, completar seu ciclo e gerar o produto agrícola, ela tem uma composição mineral. Eu avalio essa composição mineral através dos laboratórios de análise de folha, de tecido. Então, se eu tenho um volume de produto, tenho uma composição desse produto, eu tenho uma exigência nutricional. Então, é a mesma coisa que a gente faz quando muitas vezes vamos ao nutricionista e ele pega o nosso peso, nossa altura, calcula alguns parâmetros e fala, ó, sua demanda calórica diária é de 2.500 calorias. Então, essa é a quantidade de nutrientes transformado em calorias que a gente tem para os humanos que tem que consumir. A planta também. Se eu sei a composição da planta, eu sei a expectativa de produção, eu tenho uma demanda nutricional e isso leva à exigência. Qual que é a diferença de eu fazer essa interpretação para fazer uma reposição da minha adubação na cultura, quando a gente fala de uma nutrição fisiológica? Acontece que, quando a gente constrói o ambiente produtivo, certamente todo nutriente exigido pela planta, ela está no solo. Então, eu costumo fazer aí, muitas vezes a gente tem a análise de solo, que eu calculo lá, tem meio ppm, ou meio miligramas por decímetro cúbico de boro, na camada 0,20. Se eu multiplicar por 2 esse valor, eu tenho o equivalente em quilos por hectare do elemento disponível para a planta. Então, essa dá uma ideia de quantidade que a planta tem acesso para atender sua exigência em razão da expectativa de produção. Só que o que acontece? Durante o ciclo produtivo, eu tenho uma série de oportunidades que eu entro na lavoura, seja para fazer um controle de planta daninha, seja para fazer um controle de pragas, um controle de doenças, que eu tenho a oportunidade de colocar alguns elementos em mistura de tanque, ou mesmo quando eu faço uma aplicação, por exemplo, a lanço de um nitrogênio em V4 no milho, para atender a quantidade de demanda de nitrogênio da cultura.
Se nessa oportunidade que eu vou fazer uma intervenção na minha lavoura, eu conheço, em razão do estágio fenológico que ela está, eu conheço o processo fisiológico que está sendo mais demandado naquele momento. Se eu conheço o processo fisiológico e eu conheço os elementos que participam desse processo fisiológico, e eu começo a garantir que esse processo fisiológico seja maximizado, ele seja eficiente, e eu posiciono aqueles elementos naquele momento fenológico para atuar no processo fisiológico, isso é nutrifisiologia. E essas entradas que eu faço para interferir na cultura, elas contabilizam com a nutrição que está disponível, com a quantidade de elemento que está disponível no meu sistema. Então, antigamente, a gente chamava isso de adubação complementar. A adubação é feita para suplementar uma adubação do solo. Só que quando eu entendo fenologia de planta, se eu entendo quais são os processos fisiológicos que estão acontecendo no momento que eu estou intervindo, os nutrientes que impactam, e eu garanto o posicionamento desses nutrientes, eu faço uma nutrição muito mais voltada para o processo fisiológico do que atender simplesmente a exigência dos nutrientes da cultura. Joia, Tesouro, foi bom você tocar nesse assunto. Só dar uma reforçada, né, no que você está dizendo, e aí você vai complementando. Então, no caso, nesse sentido, e aí foi bom você tocar no assunto nitrogênio. Acho que já vamos colocar um pouquinho de fogo na fogueira aqui, porque aí o pessoal instiga o pessoal a perguntar. Então, eu já vou te perguntar o que você acha, se você recomenda e quando esse manejo. Você já deu uma dica que faz sentido. Então, o Tesouro, só para a gente então, situar o pessoal, eu vou pegar o gancho da aplicação nitrogenada. A planta ela tem acesso ao nitrogênio do solo, muitas vezes na quantidade que ela necessitaria para se desenvolver, só que em determinadas situações, aquela quantidade ela não é suficiente para otimizar o seu papel fisiológico, sendo que essa aplicação complementar ou extra, ou a mais, ela aceleraria ainda mais aquela metabolização, ou aquele processo da planta, fazendo com que ela aumentasse o seu metabolismo e, consequentemente, reduzisse mais CO2 do ar, transformasse CO2 em carboidrato e, consequentemente, fotossíntese. É mais ou menos por aí? Exato, Eduardo. Eu costumo dizer que quando a gente um maratonista, ele vai correr uma maratona, que ele sabe quais são as demandas metabólicas dele, as exigências do metabolismo, ele toma cuidado com uma alimentação mais voltada para o preparo físico. Ele correu lá sua maratona, ele não sai comendo uma feijoada e indo para um churrasco para recuperar o processo fisiológico. Então, ele vai para uma certa concentração de elementos, de substâncias, de nutrientes para recuperar o processo fisiológico. A planta, a gente tem essa mesma condição de fazer com ela. Então, se eu sei que minha planta ela vai passar por desafios, eu sei quais são esses desafios, e eu coloco o elemento para minimizar ou para maximizar o processo, eu também tenho ganho em eficiência fisiológica. Então, tem um trabalho muito legal para ilustrar essa diferença de trabalhar a fisiologia com aplicações, por exemplo, foliares de nitrogênio. Quando a gente pensa em aplicação foliar de nitrogênio, de longe está para atender a exigência. Então, eu estou falando aí de 200, 300 quilos de nitrogênio que uma planta precisa. Quando eu vou para a soja, quase 400 quilos de N. Mas aí eu volto para o processo fisiológico e muitas vezes eu faço uma aplicação de 2, 3 quilos de nitrogênio. E foi conduzido um ensaio com N marcado. Então, N marcado é uma tecnologia que eu consigo identificar na planta, que é o isótopo N15, da onde que veio aquele nitrogênio. Então, o pessoal aplicou 2 quilos de nitrogênio foliar em soja
perto do enchimento de grão. E aí, no final, lá na maturidade fisiológica, eles coletaram a planta, mandaram para o laboratório, analisaram o N total e observaram que as plantas que receberam 2 quilos de N foliar, no final tinha 22 quilos de N. A mais. Então, assim, 2 eles sabiam que vinha do fertilizante, que eles colocaram na folha. E esses 20 quilos de nitrogênio? Então, a adubação, ou quando você interfere na planta para maximizar um processo, o que você colocou nesse N foliar? Você aumentou possivelmente fotossíntese, mais fotossíntese é mais açúcar mandou para o nódulo, você garantiu maior atividade de nódulo, no caso da cultura da soja, esse nódulo mais ativo recuperou mais nitrogênio do que a planta que não foi estimulada com a aplicação foliar. E aí eu consegui chegar lá nos 20 quilos final. Então, isso é uma nutrição muito mais voltada para o impacto fisiológico do que simplesmente aplicar 2 quilos de N para atender à exigência da cultura. 2 quilos está muito longe dos 400 que a soja precisa, por exemplo. Joia, Tesouro, muito bom. É bem esse o caminho mesmo. A gente vai voltar nesse tema. Pessoal, por favor, quem tiver dúvida, mandem no chat aqui, a gente vai ler para o Tesouro, tá? Falem de onde vocês estão nos assistindo também, para a gente interagir. Mandem no chat aqui, a gente vai estar lendo para a gente poder interagir. O Vinícius falou que não está ouvindo. Por favor, pessoal, todo mundo está ouvindo? Está tudo certo com vocês? E só... deixa eu ver o que o pessoal falou. Na hora de perguntar, tá tudo certo. Beleza, Monte Alto. Vamos falando aí, pessoal. Tesouro, então vamos para uma... Acho que você deu uma boa contextualizada, acho que do ponto de vista teórico e conceitual, acho que está muito claro. E aí eu acho que o pessoal que está nos assistindo, eles também querem pegar todo esse conhecimento e falar assim, eu posso aplicar isso? Aí eu queria ver a sua opinião. O que você acha da técnica de adubação foliar? Vamos pegar nas principais culturas hoje. Milho, soja, você acabou de falar, um dado interessante aí dessa recuperação, desse aumento, tanto na absorção de nitrogênio, possivelmente isso também se refletiu em aumento de sacarose, aumento de produção de açúcar. Eu queria que você falasse um pouco, isso está sendo muito utilizado em milho, né? E aí eu vou te perguntar, eu vou te provocar em 2 coisas, que eu sei que como você é um grande conhecedor, eu vou te provocar se você recomenda e com relação a fontes, porque tá um barulho no mercado esse negócio de fonte, Arla, enfim. Eu gostaria que você falasse, pode ser bem, o que você puder falar, obviamente, né? O que você acha até onde você pode ir falar. Eu queria falar, se você concorda com o manejo, no milho, coloca nas principais culturas milho, talvez soja, e com relação a fontes, que é uma dúvida que o pessoal tem. Legal. Bom, quando a gente fala em nitrogênio, Eduardo, primeiro a gente tem que pensar no micronutriente que muitas vezes é mais importante do que suplementação do N foliar, que é o molibdênio. Então, grande parte do nitrogênio que a gente põe no solo, ele sofre um processo de nitrificação. Então, mesmo se eu coloco ureia, se eu coloco amônio, ele passa por um processo de transformação no solo e grande parte sobe como na forma de nitrato. A planta enxerga nitrato? Não enxerga nitrato. A minha análise foliar não enxerga, porque eu faço N total. Mas quando a planta ela precisa assimilar o nitrato para transformar isso em amônio, e o amônio ser incorporado num aminoácido, e aí, de fato, eu construir proteínas, construir planta. Então, o primeiro ponto que eu tenho que prestar atenção numa adubação nitrogenada é casar nitrogênio com molibdênio. Então, esses 2 elementos, quando fala de nitrogênio em plantas, eles são importantes. Bom, nitrogênio foliar. Quando eu vou para a cultura da soja, a gente já comentou aí do impacto que ele tem em garantir, inclusive, aumento do teor de nitrogênio na cultura, porque ele está interferindo num processo que
é estimulado por açúcar, que é FBN, mais substrato, ela trabalha mais, eu entrego mais nitrogênio. Então, apliquei 2, recuperei 20, 22, 20 quilos veio da FBN. Quando eu vou para culturas que não têm essa associação simbiótica, no caso da soja, então cana, café, milho, para que serve esse nitrogênio? Ele entra muito mais como um estímulo fisiológico para eu ganhar alguma vantagem em uma dificuldade que a planta está passando, do que como substituição da demanda total de nitrogênio da cultura. Vou tentar ilustrar um pouco isso para você. Então, se eu tenho algum momento que minha cultura ela está travada, eu fiz uma adubação nitrogenada, ela não está recuperando, e eu quero estimular essa velocidade de recuperação da minha planta, um N foliar, ele consegue recuperar em partes meu processo fisiológico, minha planta faz mais açúcar, drena para o sistema radicular, desenvolvo mais raiz, que começa a absorver o nitrogênio do solo, os nutrientes do solo, e aí eu tenho um efeito rebote. Então, eu estimulei um ganho que minha planta estava com dificuldade de acessar do solo, e esse ganho extra de carboidrato pode desenvolver mais raiz, que aumenta a eficiência de aquisição do nutriente, e eu absorvo e eu recupero essa planta. Então, N foliar, ele vem muito mais como recuperação de planta, estímulo fisiológico, do que como aporte de N para as culturas não fixadoras. Fonte de nitrogênio. O que a gente precisa tomar cuidado? O que interfere na eficiência de absorção do nitrogênio ou de qualquer outro elemento é uma característica química de cada produto, de cada fonte, que é o ponto de deliquescência. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente pega uma fonte de nitrogênio e o ambiente está mais úmido, a gente tem aqui a fonte mela, né? Então, ureia, quando está numa temperatura relativa, numa umidade relativa maior, eu causo uma mela na ureia. O que é essa mela da ureia? Ela tem um ponto de deliquescência muitas vezes menor, que eu aumento a umidade relativa, ela absorve água e ela fica no estado líquido. Toda fonte que, em razão da variação da umidade relativa do ar, permanece mais na fase líquida em cima da folha, eu tenho maior eficiência de recuperação. Então, fontes que secam mais rápido, elas têm menor eficiência de absorção do que fontes que demoram mais para secar. E aí eu tenho algumas opções. Isso tem muito a ver com formulação, né, Tesoto? Tem a ver com formulação. Então, eu consigo modificar uma fonte? Consigo. Eu adiciono umectantes, eu adiciono tensoativos, eu adiciono outras substâncias que mudam o ponto de deliquescência e aí muda a eficiência da fonte. Mas quando a gente fala de nitrogênio, tem algumas opções. Ou a gente aplica nitrato, então potássio, um nitrato de potássio, nitrato de cálcio, um nitrato de amônio. Ou a gente aplica ureia, e aí a ureia ela tem uma maior eficiência de penetração porque ela é uma molécula polar, então ela entra mais fácil na planta. Ou eu ainda tenho algumas opções de fertilizantes de liberação mais lenta, como ureia, formaldeído, por exemplo, que também pode ser absorvido, só que é difícil aí contabilizar quanto tempo isso leva e quando a planta vai enxergar. Porque a ureia, formaldeído, não tem nenhuma molécula na planta que quebra ela. Ela depende de micro-organismos endofíticos da planta, então a planta tem uma solução de bicho lá dentro dela também, que podem ter acesso a essa fonte de ureia formaldeído e quebrar na forma de amônio. E aí a planta consegue assimilar. Mas isso antes de entrar, antes da absorção, teria que ter essa quebra? Ou a molécula consegue... Porque é uma molécula relativamente grande, né? A molécula consegue entrar. Ela consegue entrar e se o micro-organismo estiver na
superfície da folha, ele quebra ela fora. Se o micro-organismo estiver na bainha, em algumas estruturas que tem maior umidade, e essa molécula cai lá, ele acaba quebrando e o nitrogênio é aproveitado. Agora, tem muita pergunta do Arla, né? E o Arla na fonte de ureia? Então, assim, Arla é uma solução de ureia. Então, quando a gente vê Arla 32, não é 32 de nitrogênio. É uma solução de ureia de 32% de ureia. Então e aí, a hora que eu metade. transformo esses 32% de ureia em nitrogênio, se a ureia tem os seus 40% de N, isso cai, vamos dizer aí, para facilitar as contas, para 15%. Até menos que 15% de N. Exato. Não, legal. Tesoto, outra questão, acho que, pessoal, antes de fazer pergunta, só para contextualizar, a gente falou ureia formaldeído, para quem não sabe, às vezes, que é a ureia formaldeído, é uma molécula com bastante rica, de cadeia de carbono longa, que tem nitrogênio em sua composição. E essa molécula precisa ser quebrada, obviamente, para a planta cessar esse nitrogênio, porque ele está ligado a compostos aí de carbono, tá? Só para quem não sabe aí o que seria esse formaldeído. Qual que é a vantagem, que dizem os fabricantes, que ela não estaria prontamente disponível e talvez teria uma toxidez menor, né, Tesoto? Seria mais ou menos dessa linha, né? Exato. E assim, essa fonte, ela é muito utilizada para adubação de solo. Então, muito desses fertilizantes nitrogenados de liberação lenta, que não vêm de polímeros ou de encapsulamento, eles são ureia formaldeídos, então é carbono e nitrogênio numa mesma molécula. Os micro-organismos do solo vão degradando, vão consumindo isso, e aí vai liberando esse nitrogênio de forma gradual. Se pensarmos, faz mais sentido o uso dessa fonte no solo do que na própria folha, pensando por esse lado. Correto. Até porque quando eu faço uma intervenção foliar, eu espero o resultado naquele momento. Imediato, exatamente. Imediato. O meu xará é o Eduardo Vasconcelos, acho que deixa eu ver se já respondemos. Fazer aplicação de ureia via mistura de tanque, dividida em 3 aplicações de 3 quilos a partir do segundo trifólio. Ele está perguntando, a gente não falou muito da época. Como que você recomenda, Tesoto, na sua opinião, a aplicação de nitrogênio? Já começaria no vegetativo ou priorizaria no reprodutivo, e doses aí que você recomenda? Legal. Quem manda a gente aplicar o nitrogênio é a planta e não a gente que escolhe. Porque no caso do N foliar, ele é muito mais uma estratégia de recuperação de planta em razão das dificuldades que a planta está passando. Então, se eu tenho uma situação que eu passei um período de seca, de baixa disponibilidade hídrica, e vai retomar a chuva, e eu quero acelerar essa recuperação, aí eu posso entrar com nitrogênio como opção. Então, condições que eu tenho tudo normal, não tenho desafios em termos de ambiente, de manejo, que possam reduzir esses processos fisiológicos, esse N foliar, ele perde um pouco da importância, porque eu já tenho uma planta fisiologicamente ativa. Então, a aplicação de nitrogênio foliar, ela não é tão parcelada ou calendarizada quando a gente tem outros nutrientes, por exemplo, no caso da soja. Então, cobalto, molibdênio e V4, porque é o início do estabelecimento e atividade de nódulo da FBN, eu fazer um manganês, um zinco ali no vegetativo, porque eu tenho maximizar uma fotossíntese e que o processo está ocorrendo. Então, o nitrogênio, ele é muito mais posicionado em recuperação do que como calendário de aplicação dentro de uma cultura. Legal. Nossa, agora a gente instigou o pessoal aqui, Tesoto. Agora começou a bombardear a pergunta aqui. Deixa eu só. Eu não quero sair do tema N. Já tem outras perguntas de outros temas. Eu vou pegar as perguntas que têm a ver com nitrogênio aqui para a gente não fugir, pessoal. Depois a gente responde as outras, tá? Só para a gente não fugir do tema.
Aqui, enxofre, depois a gente pode falar. A Celina pergunta, nitrato de amônio tem quanto? Nitrato de amônio geralmente tem 33%, 32%, 33% de nitrogênio, Celina. Na formulação usamos tá, isso aqui é via solo, a gente pode falar um pouco depois. Só para não fugir, pessoal, do tema foliar. Falando em cana-de-açúcar, quanto tempo após um veranico eu posso estar aplicando foliar antes do período chuvoso? Acho que essa pergunta foi interessante, que tem uma pergunta também, acho que da própria Celina, que ela faz com relação à aplicação de nitrogênio quando já está no período mais seco, né? No milho, que é o grande... O pessoal tem dúvida, né? Secou lá no milho, mais adiantado. Faz sentido, porque a planta vai estar estressada e tal. O que você acha, Tesoto, sobre isso? Eu costumo dizer para os meus alunos aqui que planta não tem calendário. Então, como que a gente passa a ser mais assertivo em cima das estratégias que a gente adota em cima de uma planta? É observando ela. Como eu adoto? Se eu está na hora de aplicar, não está na hora de aplicar, eu tenho que esperar a planta voltar a chover ou eu posso fazer uma intervenção. Então, vamos lá. Para esse nutriente entrar na folha, eu preciso de dois fatores. Umidade, então aquela gota ela tem que estar líquida ali na frente, na superfície. Então, eu apliquei e o tempo está seco. Se à noite eu tenho umidade, eu tenho orvalho e essa planta ainda fica úmida quando eu chego de manhã na lavoura, ele vai entrar porque eu vou ter esse nutriente na forma líquida ou em solução para ele entrar por meio de difusão. Entrei na minha lavoura, 2 horas da tarde, ela está murcha. Então, as folhas estão murchando, vejo que ela está passando por um processo de estresse hídrico. Mas quando eu chego no final do dia ou nas primeiras horas da manhã e essa planta ainda está túrgida, posso aplicar. Preferencialmente, aplicação noturna, porque de dia eu devo estar com baixa umidade relativa, alta temperatura em razão do estresse. Se minha planta, mesmo após o período da noite, ela começa a sentir muito murchamento, ela não está recuperando, aí eu não aplico. Aí eu espero a chuva voltar, essa planta recompor, reidratar, e aí eu acelero o processo de recuperação. Então, como que a gente pode dividir de maneira didática? Se minha planta está passando por estresse, mas à noite ela está recuperando hidratação, eu posso adotar uma estratégia de minimizar, de mitigar aqueles efeitos de estresse para que ela ganhe sobrevida dos processos fisiológicos e ela passe pelo período de estresse com menos impacto. Aí tem que adequar a dose, né, Tesoto? Aí teria que ser uma dose um pouco menor, né? Um pouco menor e frequência, né? Então, eu faço menor dose e frequência para que eu consiga acertar ou conseguir impactar melhor essa planta. Eu sei, Tesoto, que é um negócio muito relativo, mas eu sei que como o pessoal está nos assistindo, muitos produtores, eles vão querer que a gente fale um número para eles, né? O que você recomendaria? Eu sei que isso é muito complexo, mas para o dia a dia, por exemplo, a planta está sob estresse, eu quero mitigar o estresse via nitrogênio ou fazer esse manejo visando o estresse, que tem que ser uma dose menor. O que seria? Só para o pessoal ter Porque eu sei que essa pergunta vai vir. Eduardo, eu não passaria aí de 1 quilo, 1,5 kg, no máximo 2 quilos de N. Tá. É uma joia. É um referencial aí que eu tenho. Agora, plantas mais coriáceas, então cana, café, citros, permite uma dose maior. Quando eu vou para folhas, um milho muito novinho, uma soja muito novinha, que tem a cutícula, uma folha mais tenra, aí eu uso o limite da dose inferior, aí 1 quilo, para tentar estimular essa planta. Legal. E Tesoto, aí o Rogério aqui está perguntando com relação a nitrogênio mais aminoácido. O aminoácido, como, além de ser uma fonte, também há nitrogênio, a gente sabe que a planta consegue absorver aminoácidos, né? A gente sabe da quantidade, a gente sabe que não seria para fins nutricionais, mas a aplicação de aminoácido, qual que é a sua opinião sobre isso, já que nós estamos falando de nitrogênio, moléculas?
orgânicas com nitrogênio e aí já cabe o aminoácido aí. Qual que é a sua opinião sobre essa estratégia? Eduardo, o que a gente vê muito de aplicações de aminoácido já vi muita coisa de aminoácido isolado. Então, na literatura, tem muita coisa de aplicação de aminoácido foliar. Então, o pessoal, geralmente, ensaios de casos de vegetação, com aminoácidos isolados, e aí você tem impacto nos processos fisiológicos. E o desafio que muitas vezes a gente não vê esses experimentos de casos de vegetação chegando até produtividade. E mesmo que chegue em produtividade, é uma condição totalmente diferente das condições de campo. Então, você tem muito efeito no processo fisiológico, no metabolismo, que muitas vezes você não observa em produtividade dentro de casos de vegetação. Acontece que, por legislação, a gente pode formular tecnologias que contêm aminoácidos mais nutrientes. E aí, quando a gente leva essas tecnologias que têm aminoácidos mais nutrientes e faz o uso dessas tecnologias, a gente não consegue separar em campo se de fato foi o papel do aminoácido que eu coloquei junto na aplicação ou se é o efeito dos nutrientes ou os dois juntos. Então, tem bastante informação, tem bastante evidências na literatura dessas funções de aminoácidos, mas eu, particularmente, em campo, eu vejo pouco experimentos ou ensaios que são conduzidos até produtividade com um aminoácido isolado ou com um composto com aminoácidos conhecidos que permita eu fazer relação causa-efeito. Então, apliquei Sim. alguma coisa e a resposta que eu tenho é daquilo que eu apliquei e não do conjunto, muitas vezes, com nutrientes. A minha opinião, assim, o que eu acho, né, pegando o gancho, eu acho que aminoácido a gente tinha que tratar como nutriente. Por que eu estou falando isso? Às vezes o cara pensa assim, eu vou aplicar aminoácido. É a mesma coisa você falar assim, vou aplicar nutriente. Mas qual nutriente? Para que você quer? O aminoácido é a mesma coisa. Tem aminoácido que serve para crescer, tem aminoácido que serve para mitigar estresse, tem aminoácido que é precursor de um determinado aminoácido. Então, assim, qual que é o aminoácido que você quer e para qual função? Né? O cara, vou aplicar aminoácido. Não é, cada aminoácido tem uma função, assim como os nutrientes, né? Eu acho que é isso que acho que falta um pouco mais, a gente saber o que aquele aminoácido vai fazer, para que eu vou aplicar. Um exemplo bobo, né? O glutamato, ele é muito usado para estimular crescimento, né? E já tem a prolina, enfim, outros, prolina, glicina, betaína, outros compostos aí, que o pessoal usa mais para mitigar estresse. Quer dizer, o que você quer? Aí o cara aplica uma montanha de aminoácido, às vezes em doses baixas, sem critério, né? E aí não dá efeito. Eu acho que, isso é a minha opinião, eu acho que falta avançar nisso. Porque nutriente, aplicar nutriente, mas qual nutriente? Qual dose? Em qual época? Eu acho que o aminoácido teria que ir pelo mesmo caminho. E eu gosto, assim, tem diferentes estratégias muitas vezes para você chegar no mesmo benefício, né? Então, a gente pode sair de uma cidade, chegar na cidade B e cada um tomar um caminho e a gente se encontrar lá para tomar uma cerveja sem problemas. Mas eu gosto muito da abordagem de construir uma planta eficiente, que a planta tenha condições de lidar com os fatores de estresse. Então, quanto mais condições eu dou para que essa planta ela consiga fortalecer seus mecanismos de defesa, seja para estresse biótico, abiótico, e aí eu consigo maximizar isso, menos dependente ela passa a ser, muitas vezes, de uma substância que eu vou aplicar e ela vai atuar. Exato. Então, aminoácidos são fontes de nitrogênio. Então, eu gosto muito do exemplo. Quem trabalha com culturas que depende de maturar, acelerar a maturação, ou você fazer um estímulo através do etileno, por exemplo, tem um produto que eu compro ele, então, o Etefon, eu aplico o Etefon, que é um análogo à molécula de um hormônio, e eu tenho desencadeio uma série de processos fisiológicos que leva
o aceleramento aí da maturação, seja de um fruto, ou seja de um estresse que eu tenho na planta. Bom, quando eu levo esse raciocínio à planta, ela tem o aminoácido metionina, que metionina transforma em etileno na planta. Então, se eu aplicasse metionina, eu teria o mesmo efeito na planta? Não tem. Porque a planta ela pode enxergar essa metionina e falar, bom, metionina é um aminoácido que tem enxofre, tem nitrogênio, e eu estou precisando de enxofre e nitrogênio para outro processo, e ela pega esse nitrogênio, esse enxofre, e não desloca esse substrato para a via de etileno. Então, eu não consigo fazer uma aceleração de maturação de um fruto aplicando metionina. Muitas vezes eu posso aplicar metionina e ela vegetar mais porque tem mais nitrogênio, porque ela enxergou que tem nitrogênio. Ela vai usar isso para outra coisa, né? Exato. A planta, essa que é o legal dela, né? Ela tem todas as condições de evolução e de crescimento direcionado porque ela quer. O que a gente tenta fazer com essa planta a todo momento quando a gente quer produzir? É tirar vantagens agronômicas comerciais em cima de um indivíduo que quer perpetuar a espécie. E aí, por isso que quando eu faço alguma intervenção nessa planta, eu tenho que dar condições para que, de fato, ela saia dessa zona da onde que ela queria ir. Então, a planta que começa a sofrer de estresse, ela quer aclimatar para que ela sofra menos de estresse. E muitas vezes esse processo de aclimatação, ela derruba a estrutura, ela cai grãos, ela foca mais em raiz, só que ela não sabe que daqui 15 dias a chuva vai retomar. Agora, se eu sei que a chuva vai retomar, o que eu faço com essa planta? Aguenta, vamos interferir aqui, vamos melhorar esse ajuste fisiológico, porque daqui 15 dias volta a chover e você recupera sem gastar muita energia em aclimatar para tentar perpetuar a espécie. Ou seja, né, a nutrição, o fornecimento não só de nutrientes, mas de substâncias que podem servir como nutrientes ou outra função fisiológica, é um tema muito complexo, a gente sabe, né? A gente estuda bastante tempo, o Tesoto é um especialista nisso, estuda há muito tempo, eu sou um pouco mais da área de fertilidade, mas também estudo nutrição, e o que a gente observa é que o conhecimento ele muda muito, e a gente precisa estar sempre se atualizando, pessoal. E pegando esse gancho aí, dessas abordagens do Tesoto, muito técnicas, né? E a gente gerou essa discussão para falar de conceito, obviamente, como a gente tem muitos produtores, por isso que eu estou também trazendo um pouco essa pegada prática, mas por trás sempre uma boa conceituação. É importante a gente ter esses fundamentos, pessoal. Fundamentos de nutrição, fundamento de entender como que o nutriente funciona dentro da planta, como que a planta trabalha com isso, como que ela usa esse nutriente. E rapidamente, pessoal, bem rapidamente mesmo, eu aproveito aqui para fazer para falar um pouco de um curso nosso, que é a Formação Expert em Nutrição e Fertilizantes. Vou falar muito rapidamente. Ele já está aberto, tá? O nosso pessoal aqui, vai ter um pessoal nosso de vendas que vai estar à disposição para quem se interessar. Inclusive, hoje eles vão estar à disposição até 1 hora depois da nossa live. Esse curso, para vocês terem uma ideia, ele aborda 3 principais pilares, pessoal, que é a questão da tendência de mercado de fertilizantes, que é um negócio que está pegando muito, a nutrição de plantas, que é isso que a gente está conversando aqui, o Tesoto, um grande especialista, também vai estar lá, e inovações em fertilizantes. Inovações, o mercado está inovando muito e tem muita coisa nova vindo aí, pessoal, que a gente não sabe, que a gente vai estar abordando também. E isso é para preparar pessoas de forma mais aprofundada para poder chegar no campo e fazer uma abordagem, uma recomendação mais técnica e mais assertiva, porque é complexo. Vejam, a gente está falando aqui um simples posicionamento de nitrogênio foliar, não é simplesmente chegar lá e aplicar. Qual é a cultura? O que ela está sentindo? Qual que é o período de plantio? É uma planta de ciclo mais longo, ciclo mais curto? Qual fonte eu uso? Quais micronutrientes potencializam esse uso? Porque a gente sabe que a adubação, como é o tema da nossa live, a adubação equilibrada, a gente vai focar nisso também. Então, pessoal, quem tiver interesse de fazer esse curso, vai ter uma gama de professores, palestrantes internacionais, pessoas que não estão habituados a ir no Brasil dar palestras, mas a gente está trazendo
que é conhecimento de vanguarda, conhecimento avançado. Esse curso ele começou ontem, né, dia 19, ele começou, a primeira aula é gravado, terão aulas ao vivo e que vocês terão disponibilidade de conversar com os professores, fazer perguntas, tá? Carga horária de mais de 60 horas, então um período aí de 6 meses, a gente vai estar com o curso disponível, então vale a pena, pessoal, é bastante informação. O corpo docente é um curso que, igual eu repito, né, são professores que não estão acostumados, a gente vê aqui no Brasil, a gente está trazendo gente de fora, e grandes especialistas daqui do Brasil também, que vão trazer muito da parte de manejo, né, além de toda essa bagagem teórica, tá bom, pessoal? Não percam essa oportunidade, converse com o nosso pessoal de vendas, entrem aí no link, saiba um pouco mais sobre o curso, o aprendizado é muito grande. A gente da AgroAdvance, a gente tem por tradição sempre priorizar a qualidade, a gente quer que quem faz os nossos cursos saiam muito melhor do que chegaram, e sair com bastante conhecimento e fazer as suas recomendações de forma mais assertiva, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem uma dúvida, tem o pessoal aí que tá do nosso pessoal de atendimento aí, de suporte, eles estão também no chat, eles podem ajudar vocês, podem mandar aí, eles vão estar sanando qualquer tipo de dúvida, tá bom? Como eu prometi, era super rápido, eu queria dar o recado. Quem tiver mais interesse, entrem lá e façam, e entendam, né? Vejam a ementa, tá espetacular. É só isso que a gente pode falar, né? Vale muito a pena mesmo o curso. Mas sem delongas, meu amigo Tesoto, vamos voltar lá às nossas questões, tem bastante coisa aqui. Como a gente falou no início da nossa live, a gente ia falar muito da questão do equilíbrio nutricional, né? E aí, como a gente falou de nitrogênio, você tocou num ponto muito importante do molibdênio, né? Eu estava lendo recentemente um artigo, foi publicado pelo professor Cruciol, acho que não sei se você chegou a ver esse artigo, do uso do molibdênio foliar, que ele mostra o efeito no molibdênio no aumento de uma série de enzimas, né? A rubisco, aumento ele mediu lá no IRGA o fluxo de CO2, a planta assimilando o fluxo de CO2 muito mais intenso, produção de carboidratos. E uma coisa que me chamou muita atenção, a gente está sempre pensando no molibdênio como o nutriente, o micronutriente importante na metabolização do nitrogênio. A gente só pensa nisso. Só que nesse artigo ele mostra muito claramente a função do molibdênio na composição da clorofila, né, na síntese de clorofila, e aumentando demais a fotossíntese, e vai muito nesse papel fisiológico que você está falando aí. E aí, Tesoto, eu queria aproveitar o gancho então, do molibdênio e outro nutriente que é muito envolvido na questão da metabolização do nitrogênio, que é o níquel. Até que ponto o uso de níquel em gramíneas é eficiente para melhorar a metabolização do nitrogênio, se faz sentido o uso de níquel? Hoje a gente fala muito em molibdênio junto com nitrogênio. E na questão do uso do níquel na soja, para melhorar a fixação biológica de nitrogênio. E aí eu quero que você contextualize isso com todo o seu conhecimento, mas eu quero também, como o pessoal provavelmente vai querer saber, manejo. A gente vai ter que contextualizar e manejo. O que você acha? Se faz sentido dose, época, enfim. Queria que você falasse um pouco, eu sei que você conhece demais desse nutriente aí. Legal, Eduardo. Na verdade, o níquel, ele foi o último elemento a ser inserido como nutriente pelos critérios de essencialidade. Então, a gente sabia que o níquel, até então, é constituinte da urease, então ele faz parte de um composto na planta. Depois, trabalhos mais recentes mostraram que ele não pode ser substituído por outro elemento. Então, eu atendi o segundo critério de essencialidade, mas faltava ainda comprovar que a ausência daquele elemento a planta não